Tem um mangá chamado Manhole, não sei como se pronuncia, mas assim, basicamente a história de alguns experimentos feito dentro de um bueiro, né? Manhole significa bueiro. E sai alguns seres de lá de dentro desse bueiro e, e começa a acontecer algumas coisas assim na cidade de Tóquio, né? Se eu não me engano, acho que é Tóquio, não lembro agora. Faz tanto tempo que eu li esse mangá que eu não lembro, né? Mas assim, aí começa a acontecer as coisas assim na cidade e eles fazem de tudo para combater aquele problema, né? Aquele problema de saneamento básico e tudo mais, enfim. E, e a nossa sociedade, né, se você parar para observar, ela se preocupa muito com os problemas sociais, fingem se preocupar, né? Com os problemas de feminicídio, com os problemas de, sei lá, jovens entrando no mundo do crime, os problemas, enfim, vários tipos de problemas que eu não posso ficar falando aqui por causa do Yutoba, né? Mas, assim, as pessoas elas fingem estar incomodada com a situação, mas assim, elas apenas fingem, né? Sabe quando você sente aquele incômodo, você sente aquele nojo, você sente aquela ânsia, você sente aquelas coisas ruins, só que não como indivíduo, mas como sociedade. Aí você precisa fazer alguma coisa para inconscientemente se sentir bem. Então essa sociedade ela cria pautas políticas, cria movimentos, causas sociais, cria uma porrada de coisa para combater certos tipos de coisas na sociedade, né? Só que elas atacam sempre é o efeito e nunca a causa desse problema. E nesse mangá, o Manhole e tal, eles tentam combater aquele problema quando aquele problema já vem à superfície, quando já está acontecendo na cidade, enquanto estava acontecendo, rolando ali no bueiro, né? Enquanto eram os experimentos lá dentro, ninguém quer saber de nada, tipo, dane-se, foda-se, tá lá dentro do bueiro, não, o que os olhos não vê, o coração não sente, sabe? E e as pessoas, geralmente, elas são assim. Elas tentam combater ou fingem tentar combater, é sempre o efeito e nunca a causa, porque a causa, ela não dá glamour, ela não faz você parecer que você é o herói que está combatendo os problemas da sociedade e tudo mais. Não, porque não é instagramável, sabe? Não vende. Você não vai ter cliques, não vai ter like, não vai ter. Não vai angariar votos e tudo mais. Então as pessoas elas preferem o efeito, porque o efeito parece que você está fazendo alguma coisa. Vamos pegar aquele agressor de mulher e colocar na cadeia, o que é positivo, o que deveria estar sendo feito. Só que não somente isso. Você tem que pegar aquele agressor de mulher, aquele cara que, sei lá, espancou a esposa, fez alguma merda, sabe? Você pega, coloca aquele cara na cadeia, só que você tem que fazer igual. É, foi feito com Hydra, né? Quando o Hércules cortou a cabeça, cortava a cabeça da Hydra, ele via que crescia. Então, vamos supor, você pegou aquele agressor, você colocou, botou ele na cadeia, vai surgir outros agressores de mulheres aí ao redor do mundo fazendo exatamente a mesma coisa, né, no nosso país. E ao redor do mundo não, focando aqui no nosso país, né, no Brasil. Então, o que que deve ser feito? Não, beleza, peguei esse agressor de mulher, eu vou lá, coloco ele na cadeia, só que nisso tinha um cara que. Eu esqueci o nome dele, não sei se era Lolau, alguma coisa assim, que ajudava Hércules, né? No segundo trabalho de Hércules, que o que, que ele fazia? Hércules cortava essa cabeça dessa hidra e ele pegava sua tocha e cauterizava ali a cabeça dela para não nascer outra, né? Então ele cauterizava ali e cicatrizava ali o pescoço dela e não crescia outra cabeça. Aí ele ia cortando e e o outro ia cauterizando, ia resolvendo o problema, a causa, porque senão você vai cortar uma cabeça, corta outra e tá crescendo várias outras. E você tem a sensação de que você está fazendo alguma coisa, só que você está apenas enxugando gelo na sociedade. Então, o que, que deve ser feito? Em vez de ficar simplesmente querendo prender as pessoas que estão cometendo crime, as pessoas que estão fazendo merda, as pessoas que estão fazendo um monte de idiotice na sociedade, é você prender aquele indivíduo e cauterizar aquela situação. Olha, essa criança que está nascendo aqui
Precisamos dar uma boa educação para essa criança, precisamos colocá-la numa escola de qualidade, com professores de qualidade, com ensino de qualidade, porque essa criança vai crescer com formação, vai crescer uma pessoa educada, e quando você assiste aqueles dorama, aquelas séries assim, sei lá, coreana e tudo mais, você vê. Esses dias eu tava vendo a minha mãe assistindo, né? Eu falei, caramba, olha as ruas limpinha, educação e tudo mais. É uma coisa totalmente diferente do Brasil, sabe? A gente vê poluição, sujeira, as pessoas mal educadas. Basta você pegar uma novela, até filme e tudo mais, é totalmente diferente a educação, sabe? A cultura. Então, precisa pegar na cultura desses jovens, né? Essa criança que cresce sem um amor paterno, porque ele não tem uma parte assim afetiva assim ligada ao pai, né? O pai muitas vezes é ausente, talvez ele tenha até um pai em casa. Inclusive, o Anatomax Podcast fez um vídeo excelente falando sobre masculinidade e tudo mais, e ele fez um outro vídeo que complementa muito bem com esse, que é o do arquétipo do Sol e da Lua, sabe? Que precisa estar equilibrado dentro da gente. Então vão lá e ouçam esses dois podcasts que vale muito a pena. E assim, a criança cresce sem um pai em casa, ou então tem um pai, mas esse pai é ausente. Ele trabalha, ele provê, ele coloca comida em casa, mas é igual o Anatomax Podcast disse, que assim, não é porque o cara ele tem uma barba longa, ele tem testosterona, ele tem sei lá, graxa no rego, que esse cara ele é masculino, ele é másculo, né? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez esse cara ele passa o dia todo assistindo o Jornal Nacional e é ausente dentro de casa. Não dá nenhuma educação para o seu filho, não ensina valores, não ensina nada assim de produtivo para aquela criança. Ela cresce sem uma referência paterna. Aí olha para aqueles caras da quebrada, aqueles caras conquistando, pegando moto, dando um peão de moto, catando as minas ali da quebrada, não sei o que, ele vai e começa a fazer o mesmo, né? Começa a sentir, porra, essa é a referência que eu quero ter, né? Ele não admira o pai dele, admira aquele cara da quebrada, então ele faz uma tatuagem e tal, ele começa a fazer as coisas, e depois de um tempo aquelas gurias na rede social, nossa, que maravilhoso, é o moreno tatuado cara de bandido, né? Então as mulheres com a promiscuidade do caramba nas redes sociais, a traição basicamente foi normalizada. Esses dias eu vi um post, eu vejo direto esse tipo de post, né? Do qual no comentário estava assim: e quando eu chego em casa do trabalho, dou um beijo na boca do meu marido e ele não desconfia que eu fiz uma gulosa quando saí do trabalho, sabe? Que coisa escrota, que coisa idiota. E com certeza você, ouvinte, já deve ter visto comentários desse tipo que cara fala assim: eu dou graças a Deus que eu estou solteiro, ou então caras falando assim, ó, eu vou tirar um print e mandar pro seu namorado, mandar pro seu marido e tudo mais. As pessoas perderam a vergonha na cara, sabe? Aí quando acontece uma agressão é, de uma mulher ou algo do tipo, a sociedade quer atacar aquele cara que agrediu, o que eu não estou defendendo aquele cara que agrediu, não é isso, mas eu estou apontando as causas, né? Que existe um problema muito maior, existe coisas acontecendo ali, bem lá na infância daquele cara, aquele cara já cresceu todo ferrado, todo cagado, por uma educação totalmente distorcida da sociedade, e aquela guria também, hoje em dia é a coisa mais comum você ver uma guria com um cara do crime organizado, sabe, namorando e tudo mais. Tem uma coisa que o engenheiro Léo fala que eu concordo, eu super concordo com ele, que ele fala assim que a mulher que tem um iPhone, que tem um carro da hora, que tem os negócios que foi do crime organizado, que ela tá se relacionando com um cara. Esse cara é um traficante, um exemplo. E ela tem essas coisas e sabe que esse cara que provê que dá essas coisas pra ela, ele é do crime. Quando esse cara ele é pego e tudo mais, ela também tá cometendo crime. Se ela tá junto, ela é complacente com o crime. Ela é uma criminosa. E de fato, deveria ser uma criminosa, sabe? Só que não, a sociedade romantiza a, a criminalização e tudo mais. E aquelas pessoas que poderiam ser um potencial
marido, um potencial, um cara da hora pra se relacionar. Cara, só chega mensagem de cara sem graça na minha rede social, é só os caras sem graça, não sei o que, é direto. Elas postam isso, não existe homem, é, homem para todas nós e não sei o que. Só que os homens que elas estão falando é esses homens, é os morenos tatuados, cara de bandido, não é aquele carinha, o Betinha, né? O cara que é o trabalhador comum, CLT, o cara que não tem aquela grande aparência e tudo mais, mas é um cara gente boa, é um cara que ia tratar ela bem e tudo mais. Não. Então, existe um problema na sociedade onde as pessoas estão focando sempre em resolver o problema, assim, pelo efeito e não pela causa do problema. Aí você vai ver uma música de rap falando da criança que tá roubando, que sei lá o quê, que a culpa é da polícia truculenta, que sei lá o quê. Só que nenhum falando sobre a ausência paterna, que a criança cresceu se espelhando no crime, vendo aqueles criminosos, aqueles vagabundos e se espelhando neles e tudo mais. Até você vê música falando sobre pais ausentes e tudo mais, mas só que é como uma experiência do cantor ali, né? Ele relatando a sua experiência de que não teve um pai em casa e tal, e se aquilo apenas comprovando isso que eu tô falando aqui, né? Mas não como ele falando que essa é uma das maiores causas da criança entrar no crime. Ele não teve uma presença paterna, não teve uma família estruturada e tudo mais. Você não vê esse discurso nessas músicas de rap, do gueto e tudo mais. E tipo assim, enquanto a sociedade ficar ignorando a causa e apenas apontando o efeito, querendo resolver o efeito, ficar enxugando gelo, achando que está fazendo alguma coisa, a sociedade vai continuar sempre como está, porque não estão resolvendo o problema do indivíduo ali, é, as coisas básicas que deveria resolver, educação, qualidade de vida, é, tudo isso, sabe, que deveria é, ser suprido na infância daquele adolescente, daquela criança, não está sendo, sabe? Aí você abre as redes sociais, você vê só postagem, as gurias de, sei lá, 13, 14 anos já falando de dar, falando de coisas assim absurdas. E é uma coisa comum, é uma coisa normal. Só que o discurso na internet qualquer é de precisamos regulamentar a internet por causa que um incel ali que tá atacando a mulher, falando de uma mulher. A culpa vai e cai sempre na costa do Betinha, do incel, do cara que nunca deu um beijo na boca, né? Porque geralmente o cara que tá agredindo a mulher, que tá fazendo um monte de coisa, é aquele cara que tava no relacionamento, a mulher tava traindo, o casal era totalmente disfuncional, né? Já vem um bom tempo, bastante tempo, esse casal disfuncional, chega uma hora que acontece uma merda e a sociedade foca no efeito que aconteceu, na merda, mas não foca lá atrás o que foi acontecendo, porque ele vai dando indícios de que ele não era um cara legal para se relacionar e tudo mais. Mas não, a sociedade não quer focar em resolver a causa do problema, a raiz do problema. Não, elas querem pegar apenas o efeito. Aí vai lá, corta uma cabeça e cresce outra. Enquanto nós pegamos esse cara que cometeu o crime, que fez um latrocínio, que fez isso, que fez aquilo e colocou na cadeia, tem outros entrando por crime, tem outros admirando líderes de facção e tudo mais e tal. E vão sempre colocando na cadeia e surgindo mais cabeças dessa hidra. Enquanto não cauterizar essas cabeças, quando for a última, que você cortar e cauterizar, não vai ter outra cabeça, porque a sociedade foi regenerada, porque deu uma educação de qualidade, deu um ensino de qualidade, professores de qualidade que não ficou ensinando de colocar camisinha numa banana, para uma criança e ensinou coisas realmente relevantes para as crianças, sabe? Mas não, hoje a briga, o discurso é briga política, é discurso de, de várias pautas, de várias ideologias, de várias coisas e as pessoas não estão nem aí com a causa real, o que deveria as pessoas focar. Não, elas focam naquilo que não vão solucionar o problema do Brasil. E, infelizmente, a gente não vai ver uma solução tão cedo, porque a situação ela cada vez piora, sabe? Um político, quando ele vê que está perto das eleições e que ele precisa angariar votos e tudo mais, aí ele começa a fazer o seu trabalho, começa a colocar policial na rua, começa a
criar leis que favorecem as mulheres, e depende se é direita ou esquerda, sabe? Eles são todos oportunistas, nenhum estão pensando no bem da sociedade, estão pensando apenas no seu bem próprio. E a sociedade cai, né, nessas armadilhas, né? É carente e tal, oferece a picanha, a sociedade vai lá e volta por causa dessa picanha. E depois, que nem o Renato Amoedo fala, vem a pica sem a anha, né? Mas infelizmente é uma situação que a gente vai ver que não vai se resolver tão cedo. Espero que tenha curtido esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima.